Eu estava ali, na recepção, o coração a 1000 por hora. Sabe como é? A entrevista que podia mudar a minha vida. Mas a verdade é que eu carregava um gosto amargo da noite anterior. Aquilo com o Daniel não foi um momento de um casal. Foi uma demonstração de poder, fria. Uma forma de me diminuir para ele se sentir grande. Deixou uma marca, uma ferida que ninguém podia ver, mas que eu sentia queimar na pele. A porta da sala de reuniões se abriu, e a mulher que entrou era ela, Renata. O sorriso dela foi um soco no estômago. Um sorriso maldoso que dizia: eu sei exatamente o que ele fez com você ontem à noite, e eu estou aqui para terminar o serviço. Fiquei passada. Naquele segundo, a ficha caiu. Não era uma entrevista de emprego. Era uma emboscada. Uma armadilha que os dois montaram para me ver no chão. Eles achavam que eu ia desmoronar. Mas quando ela se sentou e me olhou, esperando pelas minhas lágrimas, eu respirei fundo. Eles queriam um show? Eles teriam. Mas o roteiro a partir daquele momento era meu. Se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho, porque você precisa ver como eu usei a armadilha deles contra eles mesmos. E me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? Quero saber até onde a minha história chegou. Sabe aquela vaga que parece que foi desenhada para você? Era essa. Gerente de projetos numa empresa que eu admirava de longe há anos. Eu não queria só o emprego. Eu queria fazer parte daquilo. Entende? Passei meses com a cara enfiada nos livros e na tela do computador. Não foi só ler sobre a empresa. Foi respirar a empresa. Decorei o nome de cada diretor. Estudei cada projeto que eles lançaram nos últimos 5 anos. Sabia os pontos fortes, os fracos, as oportunidades de mercado. Eu tinha resposta para tudo. Virava à noite preparando a minha apresentação, montando meu portfólio. Eu não estava indo para uma entrevista. Eu estava indo para assumir o meu lugar. E o Daniel? Nossa, o Daniel parecia ser o meu maior fã. Ele era meu porto seguro. Trazia café de madrugada, me ouvia treinar o discurso 1 milhão de vezes, fazia perguntas como se ele fosse o entrevistador. Você tá brilhante, meu amor, ele dizia. Ninguém é mais qualificada que você. Essa vaga já é sua. Eu acreditava nele. Acreditava em nós. Na noite anterior à entrevista, ele sugeriu que a gente saísse para jantar, para comemorar antecipadamente. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Tinha um homem que me apoiava, que acreditava no meu sonho tanto quanto eu. Eu olhava para ele do outro lado da mesa do restaurante e pensava: é isso. Minha vida profissional vai decolar e eu tenho o parceiro perfeito do meu lado para dividir essa vitória. Aquele jantar era para ser o selo de ouro no meu momento de glória. Ele brindou a mim, ao meu futuro, a nossa vida juntos. Eu me sentia nas nuvens, completamente segura. Eu estava tão focada no meu sonho, tão feliz com o apoio dele, que não via a sombra por trás do sorriso. Aquele paraíso que ele pintou para mim era perfeito demais. E como eu ia descobrir da pior maneira possível, era completamente falso. Ele não estava construindo um pedestal para mim. Estava só medindo a altura da queda. A gente voltou do jantar e o clima em casa estava diferente. Não era mais sobre comemorar, sobre a minha conquista. O ar ficou pesado. Sabe quando a pessoa muda a chave e você não entende o porquê? Foi assim. O olhar dele já não era de admiração. Tinha uma coisa fria, calculista. Eu tentei conversar, perguntar se estava tudo bem, mas ele só dizia que estava orgulhoso. Mas as palavras não batiam com a energia dele. E então, naquela noite, ele me procurou. Mas não foi um encontro de amor, de carinho, de cumplicidade. Foi outra coisa. Foi um ato para me colocar no meu lugar. Eu me senti como um objeto, uma forma de ele provar a si mesmo que, não importava o quão alto eu voasse no dia seguinte, ali, naquele quarto, ele ainda tinha o controle total sobre mim. Cada gesto dele era um monólogo de poder. Não havia troca, não havia conexão. Era como se ele estivesse afirmando o território dele, marcando o corpo que no dia seguinte estaria numa sala tentando ser poderoso e independente. Foi a coisa mais solitária que eu já senti, mesmo com ele ali. E o pior veio depois. O silêncio. Ele simplesmente virou para o lado e dormiu. Como se eu não existisse. Como se eu fosse um item que ele usou e descartou. Eu fiquei horas acordada, olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido.
Aquela sensação de ter sido usada, diminuída de propósito, foi me quebrando por dentro. Não foi um ato físico que me machucou. Foi a intenção por trás dele. Foi a frieza. Ele tirou de mim a minha confiança, a minha força, bem na véspera do dia em que eu mais precisaria delas. Ele não queria me ver brilhar. Ele queria ter certeza de que, se eu brilhasse, seria um brilho que ele teria o poder de apagar a qualquer momento. Naquela noite, ele não fez amor comigo. Ele me transformou numa ferida ambulante e me mandou para o abate. Acordei de manhã com um peso no peito. A sensação da noite anterior ainda estava colada na minha pele. Tentei sacudir aquilo. Foco, Alice, foco. Eu repetia para mim mesma. Coloquei minha melhor roupa profissional, aquela que me fazia sentir poderosa. Me olhei no espelho e tentei encontrar a mulher confiante de 2 dias atrás, mas só via o fantasma do que o Daniel tinha feito. Mesmo assim, eu fui. Respirei fundo e entrei naquele prédio imponente. Cada passo em direção à sala de reuniões parecia pesar 1 tonelada. A recepcionista me ofereceu um café. Eu aceitei com um sorriso amarelo. Sentei na cadeira da sala de espera, minhas mãos geladas, o estômago revirado. E então, a porta se abriu. E ela entrou. Renata. Eu a conhecia de vista, de uma ou outra festa da antiga empresa do Daniel. Nunca trocamos mais que um oi, mas eu sabia quem ela era. Só que ali, ela não era a conhecida do Daniel. Ela se apresentou como gerente de contratações. O sangue gelou nas minhas veias. Fiquei passada, completamente paralisada. E o sorriso dela... aquele sorriso. Não era um sorriso profissional, simpático. Era um sorriso de predador, sádico, cheio de triunfo. Um sorriso que dizia: bem-vinda à nossa armadilha. Naquele instante, tudo fez sentido. A noite anterior, a frieza do Daniel, a comemoração que na verdade foi uma sabotagem emocional. A insistência dele para eu não cancelar a entrevista por nada. Tudo se conectou numa imagem horrível e clara na minha cabeça. Não era uma coincidência. Era um plano cruel e orquestrado pelos dois. Ele me quebrou em casa, e ela estava ali para me executar em público, para assistir de camarote à minha humilhação final. A vaga de emprego nunca existiu para mim. Eu não era uma candidata, eu era o entretenimento deles. A prova não era uma foto, uma mensagem de texto. A prova era ela. A presença dela naquela sala, com aquele sorriso, era a confissão mais clara de toda a conspiração. Eles tinham me subestimado de um jeito que nem nos piores pesadelos eu poderia imaginar. Ela sentou na minha frente, cruzou as pernas, ajeitou uns papéis que obviamente não ia ler e me olhou de cima a baixo. Aquele olhar de avaliação, mas não de uma recrutadora. Era o olhar de quem admira a própria obra. Eu era a obra dela, a mulher destruída que ela e o amante tinham construído. O silêncio na sala era denso, pesado. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo forte, mas não era só de nervosismo. Uma outra coisa começou a subir pela minha espinha. Uma raiva fria, cortante. A tristeza, a sensação de ter sido usada, começou a se transformar em outra coisa, em combustível. Ela então abriu a boca, com uma voz falsamente doce que me deu náuseas, e lançou a pergunta que deveria ser o meu tiro de misericórdia. Então, Alice, fale-me um pouco sobre você. E foi aí, nesse exato momento, o mundo parou. O barulho do ar-condicionado sumiu. A luz da janela pareceu focar só em nós duas. Ela queria que eu falasse sobre mim, sobre minhas qualidades, minhas experiências, para ela rir por dentro enquanto eu tentava vender um peixe que ela nunca iria comprar. Ela queria que eu gaguejasse, que eu me perdesse, que eu chorasse. Não, de jeito nenhum. Ali, naquela cadeira, a vítima morreu e outra pessoa nasceu. Olhei bem no fundo dos olhos dela. Toda a dor da noite anterior virou uma armadura. Todo o estudo que eu fiz sobre a empresa, sobre cultura organizacional, sobre liderança, ganhou um novo propósito. Eu não ia mais lutar por um emprego. Eu ia lutar pela minha dignidade. Ela queria que eu falasse sobre mim. Que erro. O meu eu daquele momento não era uma profissional buscando uma vaga. O meu eu era a testemunha de um crime moral, e aquela sala não era mais uma sala de entrevista.
tinha virado um tribunal. E a ré estava sentada na minha frente. Respirei fundo, não para me acalmar, mas para pegar todo o fôlego que eu precisaria para o que viria a seguir. Um pequeno sorriso se formou no meu rosto, e eu comecei a falar, mas não sobre mim, sobre eles. Claro, Renata, eu comecei, e a minha própria voz me surpreendeu. Estava calma, firme, um gelo que eu não sabia que tinha. Mais do que falar sobre minhas experiências passadas, que você pode ler no meu currículo, eu gostaria de falar sobre o que eu busco para o meu futuro. Para mim, o fator decisivo ao escolher uma empresa não é o salário, nem os benefícios. É a cultura. Eu fiz uma pequena pausa, olhando diretamente para ela. O sorriso dela vacilou um pouco, uma microexpressão de confusão. Ela esperava um discurso padrão, não uma palestra sobre filosofia corporativa. Continuei. Eu busco um ambiente onde a integridade não seja apenas uma palavra bonita na parede da recepção, mas algo que se pratica no dia a dia, de cima a baixo. Um lugar onde o respeito mútuo é a base de todas as interações. Cada palavra era uma pedra que eu colocava no sapato dela. Eu estava descrevendo o exato oposto do que ela e o Daniel representavam. Sabe, o maior ativo de uma empresa são as pessoas. E a forma como essas pessoas são tratadas, especialmente em momentos de vulnerabilidade, diz tudo sobre o caráter da liderança. Eu podia ver a engrenagem na cabeça dela girando, tentando entender onde eu queria chegar. Ela estava perdendo o controle do roteiro sádico que tinha planejado. Eu não estava falando de mim. Eu estava construindo um espelho na frente dela. E a imagem que ele refletia não era nada bonita. Acredito firmemente que o poder, seja ele qual for, deve ser usado para construir, para levantar os outros, e nunca, em nenhuma circunstância, para diminuir alguém ou para criar jogos de manipulação. Uma cultura que permite ou até incentiva esse tipo de comportamento, bom, é uma cultura tóxica. E a toxicidade, como a gente sabe, se espalha, contamina tudo. O desconforto dela era palpável agora. Ela se mexeu na cadeira. O sorriso falso desapareceu completamente, dando lugar a uma linha dura. Eu tinha tirado a primeira peça do tabuleiro dela. A primeira dose de justiça foi servida, e a plateia, que era só eu e ela, sabia exatamente o que estava acontecendo. Essa mulher é gigante. Se você já sentiu a adrenalina subindo para colocar alguém no seu devido lugar, deixa o seu like para fortalecer a Alice. Ela tentou retomar o controle. Interessante, Alice. Mas e sobre suas habilidades de liderança? Pode me dar um exemplo prático de um desafio que você superou? Era a deixa perfeita. O presente que ela me deu sem saber. Claro, eu disse, com o mesmo tom sereno. Vou usar um exemplo hipotético, se me permite, para ilustrar um ponto crucial sobre liderança e ética. Imagine um gestor, um homem em uma posição de poder. Ele tem um grande projeto pela frente, e uma pessoa-chave na equipe dele está prestes a ter um momento decisivo na carreira, algo que essa pessoa preparou por meses. Eu descrevia a cena sem nunca usar nossos nomes. Era um estudo de caso frio, cirúrgico. Agora, imagine que esse gestor, por insegurança ou pura maldade, decide que o brilho dessa pessoa ofusca o dele. Então, na noite anterior a esse grande momento, ele usa da intimidade e da confiança que tem com essa pessoa para minar a autoconfiança dela. Não com uma briga, nada explícito, mas com um ato sutil de desvalorização, algo que a deixe quebrada emocionalmente, questionando o próprio valor. Eu narrava a minha noite, mas como se fosse uma história de outra pessoa. Olhei para Renata. Ela estava pálida, os olhos fixos em mim. Ela não podia me interromper. Afinal, eu estava respondendo à pergunta dela com um exemplo prático. E a coisa fica mais complexa. Continuei, apertando o cerco. Imagine que esse gestor não age sozinho. Ele tem uma cúmplice dentro da organização. Uma colega, talvez em uma posição que lhe permita finalizar o serviço. Ela participa do plano, se deleitando com a dor da outra, talvez por inveja, talvez por lealdade a esse gestor tóxico. Juntos, eles criam uma armadilha, um cenário de humilhação disfarçado de oportunidade profissional. Eu estava pintando o retrato falado da alma dos dois. Ali, naquela sala. Ela estava presa,
obrigada a ouvir o próprio crime descrito em detalhes como se fosse uma lição de um livro de RH. A inteligência e a frieza que eles acharam que tinham, eu estava mostrando que possuía em dobro. E a sanidade deles, a certeza de que sairiam impunes, estava começando a ruir. Renata tentou me cortar. Alice, acho que estamos nos desviando do foco. A pergunta foi sobre as suas experiências, mas a voz dela saiu fraca, um fiapo de autoridade que não se sustentava mais. Eu não a deixei terminar. Continuei, como se ela não tivesse dito nada, meu tom de voz ainda perigosamente calmo. E a conclusão desse meu estudo de caso hipotético, eu disse, enfatizando a palavra hipotético com uma ironia fina como navalha, é que uma liderança que se utiliza de jogos emocionais e armadilhas não está apenas sendo antiética, está criando um risco jurídico e de reputação gigantesco para a empresa, porque pessoas quebradas por dentro ou se demitem, levando seu talento embora, ou, em algum momento, elas revidam. Elas expõem a cultura podre. E quando a verdade vem à tona, ela não destrói apenas os indivíduos envolvidos. Ela mancha a imagem da marca de uma forma que leva anos para limpar. Eu parei. Deixei o silêncio pesar na sala por uns 5 segundos. Ela estava encurralada pela minha lógica corporativa. A mesma lógica que ela deveria estar usando para me avaliar. E então, eu mudei o tom. A professora deu lugar à testemunha. Olhei para o fundo dos olhos dela e todo o gelo da minha voz derreteu, dando lugar a uma brasa de fúria contida. E o mais perigoso de tudo, Renata, eu disse, baixando um pouco a voz, tornando aquilo íntimo, um segredo terrível entre nós duas. É quando essa toxicidade se manifesta de forma tão covarde e tão pessoal, como usar a intimidade de uma noite para tentar destruir a confiança de uma mulher, só para que no dia seguinte a sua cúmplice possa se sentar nesta mesma cadeira e assistir ao espetáculo. Como marcar uma entrevista falsa só pelo prazer doentio de ver a humilhação de alguém que seu parceiro te ajudou a sabotar. O rosto dela passou de pálido para um vermelho vivo. A boca dela se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. O ar fugiu dos pulmões dela. A máscara de gerente de contratações não só caiu, ela se estilhaçou no chão. Na minha frente, não estava mais a entrevistadora, mas a amante culpada, a conspiradora pega em flagrante. Eu me inclinei um pouco para a frente, finalizando o meu ataque com a pergunta que selou o destino dela naquela sala. Isso responde à sua pergunta sobre como eu lido com desafios? Não é mesmo, Renata? A humilhação que ela planejou para mim, eu devolvi com juros e correção monetária. O silêncio que se seguiu foi a confissão dela. Eu não esperei por uma resposta. Não havia mais nada a ser dito. A expressão no rosto dela era tudo o que eu precisava. O choque, a vergonha, o pânico puro de quem foi exposta de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Ela era a imagem da ruína. Enquanto ela estava ali, paralisada, eu comecei a me mover. Com a maior calma do mundo, como se estivesse concluindo uma reunião normal, eu fechei meu caderno. Peguei a minha caneta e a coloquei de volta na minha bolsa. Cada movimento era lento, deliberado. Eu não estava com pressa. Eu queria que ela assistisse à minha tranquilidade, em contraste direto com o caos que eu tinha acabado de instalar dentro dela. Eu não sentia euforia, não sentia alegria. Sentia um vazio estranho, um alívio pesado. Era a sensação de ter arrancado um tumor. Dói, te deixa exausta, mas você sabe que era necessário para sobreviver. Eu me levantei, alisei minha saia, um gesto automático, e olhei para ela uma última vez. Ela ainda estava na mesma posição, me encarando com os olhos arregalados, como um animal pego nos faróis de um carro. Naquele momento, eu não senti ódio. Senti uma espécie de pena fria, pena da pequenez dela, da necessidade que ela e o Daniel tinham de diminuir os outros para se sentirem grandes. Eles eram patéticos. Eu peguei minha bolsa, ajeitei no ombro e caminhei em direção à porta. Minha cabeça estava erguida. Meus passos eram firmes. Eu podia sentir o olhar dela queimando nas minhas costas. Parei com a mão na maçaneta, mas não me virei. Olhando para a porta à minha frente, eu dei o meu golpe final, a minha demissão daquele circo de horrores. Acho que esta empresa, ou pelo menos a liderança que você representa, não tem a cultura que eu procuro. Abri a porta. Obrigada pelo seu tempo. E saí,
Fechei a porta atrás de mim, e o clique da fechadura foi o som mais libertador que eu já ouvi na vida. Eu a deixei para trás, sozinha, no meio dos escombros da armadilha que ela mesma construiu. Eu não sabia o que ela faria, mas podia imaginar. A ligação desesperada para o Daniel, o pânico, a acusação mútua, a semente da desconfiança que eu plantei entre os dois. A guerra não era mais minha, agora era deles. Quando saí daquele prédio, o sol bateu no meu rosto e eu senti como se estivesse respirando pela primeira vez em 24 horas. Não corri, não chorei. Eu caminhei devagar até um café que ficava na esquina. Pedi a bebida mais doce do cardápio e fiquei ali, sentada, só olhando o movimento da rua. A primeira coisa que fiz foi pegar o celular, abrir a conversa com o Daniel, olhar a foto dele por um último segundo e bloquear. Bloqueei em tudo. Telefone, redes sociais, tudo. Apaguei o número. Foi um ritual. Um ponto final digital para um ponto final na vida real. O silêncio que se seguiu no meu celular foi uma bênção. As semanas seguintes foram de reconstrução. Foquei em mim, nos meus amigos de verdade, na minha família. Comecei a procurar emprego de novo, mas com um olhar diferente. Eu não estava mais desesperada. Eu estava seletiva. Eu agora entrevistava as empresas tanto quanto elas me entrevistavam. Cerca de 2 meses depois, recebi uma mensagem de uma antiga colega, a Carla, que ainda trabalhava lá. Alice, você não vai acreditar no que aconteceu aqui. Meu coração deu um pulo. Ela me contou tudo. Aparentemente, depois que eu saí, Renata ficou catatônica na sala. O chefe dela entrou para saber o resultado da entrevista e a encontrou completamente descontrolada. Ele a pressionou e a história dela sobre a candidata desequilibrada não se sustentou. A minha análise hipotética sobre a cultura da empresa, que a Carla disse que a Renata teve que relatar, soou alarmes por toda a diretoria. Chamaram o Daniel para uma conversa. E aí, o castelo de cartas desmoronou. Na frente dos chefes, ele negou tudo. Disse que a Renata era obcecada por ele e que tinha armado tudo sozinha para se vingar de mim. Ele a jogou debaixo do ônibus sem pensar 2 vezes. Acontece que ela, sentindo-se traída, abriu o bico. Contou do caso deles, da armadilha que planejaram juntos. Mostrou mensagens. Expôs a podridão toda. O resultado? Demissão por justa causa para os dois. Não só pelo comportamento antiético, mas pela quebra de confiança monumental. A fofoca se espalhou como fogo na empresa e no nosso meio profissional. Ninguém queria contratar um gestor manipulador ou uma RH sádica. Eles não foram apenas demitidos. Eles foram cancelados pelo próprio mundo que tanto valorizavam. E eu? Eu li a mensagem da Carla. Respirei fundo e senti nada, nenhuma alegria, nenhuma vontade de comemorar a desgraça deles. Senti apenas uma paz fria, a confirmação de que o universo, às vezes, se ajeita. A justiça não foi um ato de vingança meu, foi a consequência natural dos atos deles. Hoje estou trabalhando em outro lugar, uma empresa com uma cultura incrível, onde sou respeitada e valorizada pelo meu trabalho. Tenho um chefe que é um líder de verdade. Às vezes me pego pensando naquela sala de reuniões. Eles realmente achavam que o poder estava com eles. Mas o poder nunca esteve na armadilha. Estava na minha recusa em ser a vítima. Eles construíram a armadilha, é verdade. Eu apenas fechei a porta. Essa foi a minha história. O dia em que transformei a maior humilhação da minha vida na minha maior libertação. E se eu decidi contar isso tudo aqui, não é para me gabar. É porque eu sei, com toda a certeza do meu coração, que tem alguém aí do outro lado da tela que precisava ouvir isso hoje. Alguém que está se sentindo pequeno, diminuído, usado por alguém que deveria te proteger ou te valorizar. Pode ser no trabalho, num relacionamento, na família. A gente passa por situações em que tentam nos convencer de que nosso valor é menor do que realmente é. Tentam apagar o nosso brilho, para que o deles pareça mais forte. E a gente muitas vezes quase acredita. Eu quero que você saiba que essa sensação não é verdade. É uma mentira que te contaram. O seu valor não está na mão de ninguém. Está dentro de você.
A minha arma foi o meu discurso, a minha voz, mas cada uma de nós tem uma arma diferente. Às vezes, a arma é o silêncio. Às vezes, é ir embora. Às vezes, é procurar ajuda. Às vezes, é simplesmente dizer não. O importante é não aceitar o papel de vítima que querem te dar. Você é a protagonista da sua vida, e o roteiro final é sempre seu. Agora, eu quero saber de você, com toda sinceridade, se colocando no meu lugar, naquela cadeira, sentindo o peso daquela noite e a maldade naquele sorriso. O que você faria? Qual seria o seu primeiro movimento? Você teria a minha frieza? Teria chorado? Teria ido ainda mais longe? Não existe resposta certa ou errada. Existe a sua verdade. Me conta tudo aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Porque quando a gente compartilha, a gente percebe que não está sozinha. E se essa história te tocou, se você lembrou de uma amiga, uma irmã, uma prima, uma colega de trabalho que talvez esteja passando por algo e precise de um empurrãozinho de coragem, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes, ver que é possível dar a volta por cima é a luz que a gente precisa no fim do túnel. Lembre-se sempre, ninguém tem o direito de escrever a sua história por você. O poder da caneta está e sempre estará na sua mão. Um beijo grande. A gente se vê no próximo vídeo. E se cuida.